sou Shailanar, sou criada em São Pedro da Aldeia, apesar de ter nascido em Cabo Frio, mas eu moro em São Pedro a minha vida toda. Né? Aqui atrás de mim vocês estão vendo a Casa da Flor, que é o local onde eu vivo e vivi todos esses anos da minha vida. Né? Nesse entorno, nessa vizinhança, eu cresci brincando aqui, com a figura do seu Vivi, que cuida muito bem da Casa da Flor, que tem muita história para contar pra gente. Sou cantora aqui dentro da cidade, procuro estar sempre em contato com a arte, procuro prestigiar também a arte de outros segmentos. Gosto muito do que está acontecendo em São Pedro da Aldeia, com relação ao incentivo à cultura. Desejo que isso continue. A pandemia foi um período muito difícil para mim e creio que tenha sido difícil também para outros artistas, não só do segmento da música, que é o meu, mas de todos os segmentos, né? Do artesanato, da literatura, porque foi um período em que a gente precisou se reinventar. E acho que foi um grande desafio, né? A gente viu eventos sendo feitos em forma de live, por exemplo, que criou uma modalidade nova, né? Outras formas de fazer contato com a cultura, com as pessoas. Acho que o isolamento também trouxe reflexões importantes, trouxe a necessidade da gente ponderar muito mais o nosso fazer cultural, o nosso fazer enquanto artista, maneiras diferentes de alcançar o nosso público, alcançar as outras pessoas, de fazer contato. Então, eu entendo que leis como Aldir Blanc, Paulo Gustavo, né, a chegada dessas iniciativas, dessas leis para nós, do segmento cultural, são muito importantes. Justamente porque não só incentivam o nosso trabalho, mas a gente precisa entender que existem pessoas que vivem de fato da sua arte, do seu trabalho artístico. Então, eu acho que como comunidade, a gente precisa cada vez mais deixar aberta para a comunidade, para as pessoas no entorno, não só para os artistas, o quanto é importante participar desses processos, o quanto é importante incentivar os artistas, o quanto é importante cobrar e fiscalizar, sim, né, os poderes, para que isso se mantenha atualizado, que a gente não perca o gás, né, que está acontecendo agora na cidade, todos esses movimentos culturais, o crescimento, que a gente continue injetando cada vez mais gás, recursos e contando com a participação não só dos artistas, mas da comunidade como um todo, né? Então, assim, o meu pedido para a comunidade, o meu pedido é que continuem, prestigiem o trabalho dos artistas locais, né? Vão às apresentações, leiam os livros e tudo, gente. Participem, né? Porque é muito importante. Arte, para mim, é vida, fluir, é movimento. A arte, para mim, é o dom de expressão. Expressar o que a gente encontra de mais bonito e incômodo na natureza. Eu acho que o artista é um ser incomodado, né? Alguém que percebe com a sua sensibilidade o que está no entorno, o que está dentro de si, e ele encontra uma maneira de botar isso para fora, de expressar, né? E de conectar outras pessoas com esse trabalho, com esse processo. Acho que não dá para viver sem arte. A natureza é arte, a vida é pura arte. Acho que arte, para mim, é isso, é um contato profundo. É isso. Meu nome é Marlúcia Soares, sou mais conhecida como Malu Soares, sou produtora cultural, sou moradora daqui, sou vizinha da Casa da Flor, nascida aqui em São Pedro da Aldeia. A pandemia, ela nos trouxe prejuízo, mas também nos trouxe muitas coisas positivas, né? Uma delas, na realidade,
foram as leis de incentivo, né? Aldir Blanc, Paulo Gustavo, porque na época da pandemia os artistas ficaram sem trabalho, sem renda. E eu falo por mim, como produtora cultural, eu também sou estilista de moda afro, então foi uma fase muito difícil para os artistas. Com o incentivo, isso, graças a Deus, pôde ajudar. Lógico que não resolveu tudo, mas eu acho que ela foi importante para o artista. Um ponto positivo também da pandemia, não só as leis de incentivo, mas foi uma forma da gente poder aprender a conviver, a gente aprender a observar o outro, aprender a como tratar o outro e entender que aqui nós somos pares, ninguém é sozinho. A gente precisa sempre um do outro. Eu acho que São Pedro da Aldeia, né, eu estou falando aqui, não falo no geral, mas eu falo aqui para dentro do meu município. Acho que São Pedro da Aldeia está num momento muito bom, porque com essas leis de incentivo, os artistas eles tiveram um pouco mais de atenção. E eu acho também que essas leis elas fazem com que alguns outros artistas que até então não se reconheciam, né, profissionalmente, acho que ela vem para ajudar o artista a se profissionalizar, né, a entender um pouco daquilo que é fazer a cultura, cada um no seu segmento, né? Essas leis elas podem continuar, porque se a gente tiver um problema mais tarde, suponha que a gente tenha uma outra pandemia, não sei lá de quê, mas suponha. Então, as leis de incentivo, elas são importantíssimas. Numa pandemia, realmente a gente não produz, então eu tive muita dificuldade. E a partir também dessas leis, eu comecei a me profissionalizar melhor, a entender os meandros, entender todo esse processo, né, de participar de editais, e de chamar colegas para participarem, porque São Pedro da Aldeia é um município muito peculiar. A maioria dos artistas, eles ainda não tinham, né, essa noção de como é participar de um edital, o que é um edital de fomento, e isso veio trazer assim, um novo cenário para São Pedro da Aldeia. E eu achei muito proveitoso, muito interessante para São Pedro. Eu espero que a galera comece a pensar no fazer artístico de outra forma após essas leis de incentivo. As leis artísticas dentro de São Pedro, ela também vem mostrar aos artistas o quanto, né, eles podem se desenvolver, mostrar o teu trabalho, trabalhar profissionalmente, fazer network como outros artistas. E assim, e também pensar na cultura, né, como desenvolvimento, né, não só desenvolvimento artístico, mas um desenvolvimento social, cultural, econômico, não só para o artista, mas principalmente para a cidade. A arte, ela é para mim algo que transcende a nossa própria alma. Você é de um determinado segmento artístico, você tem que saber passar aquilo que você sente, aquilo que você expressa, porque a arte ela não é algo para ficar só para gente. Você expressa e você tem que impactar o outro. A arte ela é a sua respiração, é a natureza, é aquilo que você sente, é o que você vê, o que você ouve. A arte é o outro, a arte é você ter sensibilidade, né, para você lidar com o outro. Enfim, arte é vida. Sem arte você tem uma vida vazia.
Então, a Dani é uma artista que está na música há 20 anos, são 20 anos de música, profissionalmente há mais ou menos 19, 18 anos, vivendo exclusivamente da música mesmo, vivendo, cantando e respirando música. Sou formada, né, em canto popular, atualmente sou professora de música mesmo, professora de canto. E continuo com a música, vivendo de música, tanto com shows, né, e dando aula, e apaixonada pelo que faz. A pandemia foi um susto, né, foi um baque muito grande. Acho que ninguém esperava, acho que todo mundo, né, de todas as áreas, né, principalmente da música, sofreu muito, porque nós somos os primeiros ali a parar, né, de trabalhar. E para quem vivia exclusivamente da música, foi mais difícil ainda, porque foi de um dia para o outro. Na quinta-feira fiz o show, na quinta-feira tinha agenda cheia, semana toda para quem tocava, né? Para quem já tinha os shows já específicos de quinta a domingo, de quarta a domingo. De repente, de um dia para o outro, falei, olha, a partir de agora tá tudo fechado, restaurante fechado, boates fechadas, tudo fechado. E não tinha uma previsão de volta, então realmente foi um baque muito grande, mas também eu acredito, né, particularmente falando, que foi um aprendizado muito grande pra gente, né? A gente se reconstruiu, a gente amadureceu muito, a gente conseguiu unir mais a classe também artística. O samba não se misturava com sertanejo, tinha muito aquilo, né? Então a gente viu realmente a necessidade de nós nos unirmos como artistas e realmente entrar por uma causa. Não, vamos nos unir e realmente criar algo, algo que realmente nós artistas de todas as áreas, de todas as categorias, de todos os estilos, né, a gente conseguiu se juntar e de alguma maneira também se reerguer com muito mais força, se reerguer e criar também outros ambientes, criar maturidade, não de criar nem maturidade, mas a gente realmente criar novas possibilidades para que a gente possa fazer outras coisas, como podcast, que não era tão visto assim como profissional. A gente conseguiu se reinventar com podcast, com vídeos no YouTube, com canais no YouTube, Instagram. Então a gente conseguiu realmente criar outros meios, não só com shows presenciais, mas também com outros meios como as redes sociais. Você não vê um futuro nas suas mãos, uma coisa que você já tem nas suas mãos, algo palpável, e de repente tudo some, você não tem uma previsão de nada, e você realmente tem uma família. Eu tenho uma filha de 6 anos, que é a Maria, eu tenho o Miguel de 10, e meu esposo também é músico. Então você não vê uma expectativa realmente de um prazo que você consiga ver, foi muito triste. Passamos dificuldade, sim, né? Não vou negar, eu acredito que todos nós que vivemos de música também passamos dificuldade. Não foi fácil mesmo. Conhecendo as leis e entendendo a importância delas nas nossas vidas. Essas leis, pra gente, para nós artistas, é de extrema importância. A gente precisa, sim, ter essas leis de incentivo. Nós artistas que vivemos de música, tanto nós de maneira geral, né? Artesanato, música, visualmente, né? Teatro, dança, é de extrema importância. E é muito bacana que nós artistas nos unimos mesmo, divulgar essas leis da nossa cidade. Vamos pesquisar, vamos trazer artistas, vamos resgatar esses artistas que estão desconhecidos, que estão vindo agora, né, a ser conhecido no nosso meio, ser conhecido na nossa cidade. Então a gente precisa sim incentivar esses artistas a conhecer, a trazer a sua arte para que as pessoas possam conhecer, né? E vamos correr atrás, vamos nos unir para que essas leis possam realmente fazer parte da nossa cultura, da nossa cidade. De tudo documentário, tudo que a gente possa realmente guardar e apresentar para gerações futuras é muito importante, né? A cultura, ela traz isso pra gente, né? E a gente poder gravar e registrar esses momentos, registrar tudo aquilo que a cultura tá vivendo, tudo que nós artistas estamos vivendo, né? Com essas leis de incentivo, né? Que nós artistas estamos podendo viver, até inclusive também da pandemia, né? Tudo aquilo que a gente viu na pandemia, então essa experiência que nós vivemos na pandemia, então poder registrar isso e trazer para gerações futuras, olha,
tudo que a gente já passou, e trazer isso para as gerações futuras é muito importante, né? Esse conhecimento que eles vão ter do que a gente já passou, e também incentivar eles a continuar fazendo cultura com qualidade. A arte é a minha vida, né? Eu costumo dizer que eu não canto, né? Eu costumo dizer que cantar não é aquilo que eu faço, cantar é quem eu sou. Eu não consigo imaginar a Dani sem cantar, né? Desde quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ligar na minha TV e escutar uma música. Eu canto todos os dias na minha casa ou no meu trabalho. Eu não consigo me imaginar sem música, eu não consigo me imaginar sem arte, eu não consigo me imaginar sem música, né? Então a música para mim é minha vida. Eu vivo há 20 anos, há 19 profissionalmente. Eu respiro música, eu vivo de música e eu inspiro, assim, eu amo inspirar pessoas com música, né? Então que as pessoas possam viver de música, viver da arte, e que a arte possa entrar na tua casa, e que a arte possa transformar vidas através de tudo aquilo que a gente possa oferecer para vocês, sendo música, sendo teatro, sendo artesanato, que a arte, de modo geral, possa incentivar pessoas em todo o mundo. Olá, sou Diego Feliciano, músico local de São Pedro da Aldeia, produtor musical, produtor cultural. A gente vem aqui abordar de um tema muito importante, né, o que aconteceu, essa pandemia, que aqui nessa praia, aqui nesse lugar que eu acho que maravilhoso, né? Aqui é a Praia da Pitória, é onde eu vi tudo muito quieto, todas as pessoas muito isoladas, todas as pessoas sedentes, né, querendo umas conversarem com a outra, mas não podendo. Foi um momento muito difícil aqui da minha cidade, onde estou relatando um pouco o que eu vivi, né? Toquei muitas lives beneficentes, muitos amigos me ajudaram, ajudei muitos amigos também. E nessa pandemia passou pra gente uma reflexão muito grande de aquecer os corações, né? Isso um ajudar o outro. Né, o tema desse projeto é Todos Somos Iguais, e por ser todos iguais, todo mundo passou pela mesma situação em um momento totalmente caótico, onde toda a humanidade se isolou. Perdemos muitas pessoas queridas, maravilhosas. Gratificante também ajudar também muitas pessoas também isoladas, tocando em lives, fazendo essa arte aqui ir no coração das pessoas, conversarem mais e fazendo nossas novas amizades, né, nesse novo mundo digital que aconteceu, né? E isso também eu acho muito importante, essas leis de incentivos continuarem, né? Como a Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, onde eu fui, graças a Deus, também contemplado em relação a essas verbas em si. Hoje está me possibilitando a entregar, claro, junto com um amigo meu, Ale Poeta, essa produção, a gente juntos cooperarem para futuras gerações e deixar isso aqui registrado, né? Como algo benéfico, algo também que aconteceu também na nossa humanidade e nos sensibilizou também, deixar algo retratado. As minhas considerações finais aqui é sobre conscientização, né? A palavra conscientizar, isso é fundamental, né? Ajudar outras pessoas, todos nós temos a mesma conduta, os mesmos olhos, as mesmas mãos, podemos tocar um instrumento, podemos falar, podemos conversar, mas podemos fazer isso também para retratar e ajudar outras pessoas também. Essa pandemia nos aproximou mais, né? Onde eu vi uma cidade como São Pedro da Aldeia vazia, não só a cidade de São Pedro da Aldeia, outros municípios. Isso aquece o nosso coração em relação de
poder levar a nossa arte, a nossa cultura para outras pessoas que necessitam, pelo menos, de um carinho, de uma conversa e de amor e esperança. E eu deixo isso para vocês aí, né? Esse retrato da gente aqui. Arte, para mim, o que é arte? Cara, arte é amor, arte é união, a arte é tudo de bom, né? Tudo de alegria. A arte é desejar ao próximo o amor, desejar ao próximo a reflexão, desejar ao próximo uma história, né? A arte deixa história. Então, a arte nos possibilita a ser um herói para alguma pessoa, ser um herói para todas as gerações, né? Contribuindo com gravações, contribuindo com a alegria, contribuindo com um abraço. Então, a arte possibilita a ser paz aqui no mundo. E é isso aí, gente. Meu nome é Scarlett Johanna, sou mineira, mas moro na região já há mais de 12 anos. Sou cantora e tenho em mim a veia artística desde quando eu era muito criança. Aprendi com meu avô a gostar de música, com a minha mãe a marcar a música na minha vida. E chegar aqui e ter portas abertas em relação a artistas independentes foi muito importante. Eu me senti abraçada, me senti, de certa forma, valorizada e com um espaço para poder estar aí demonstrando a minha arte. A pandemia ela foi um pouco complexa, foi complicada, porém conseguimos nos virar bem, porque eu e meu marido também é músico, violinista. Assim que a pandemia se instalou assim de uma forma generalizada, ele veio buscando meios de poder apresentar o trabalho dele e assim foi para o Sinal, para poder tocar. E eu fui acompanhá-lo também, vendendo bala e doce. Essa foi a forma que a gente conseguiu sobreviver na pandemia antes de ser contemplado pela Lei de Incentivo Aldir Blanc, que fez uma diferença enorme e crucial assim, nesse nosso período, nessa nossa fase, porque como tudo estava muito fechado, eu também trabalhava como garçonete, porque infelizmente hoje em dia, para o músico, para o artista, é meio complicado viver somente da sua arte. Então eu também fazia outros trabalhos por fora que na pandemia foram fechados. Mas com o incentivo da Lei Aldir Blanc, a gente conseguiu aí dar uma reestruturada, ele conseguiu comprar equipamentos de som para conseguir fazer vídeos. E tanto a Lei Aldir Blanc quanto a Lei Paulo Gustavo, elas são essenciais e emergenciais para qualquer artista que não tem esse amparo, que não tem essa solidificação, não é um artista de grande renome e precisa desse incentivo de fomentos públicos, né? E com a pandemia eu descobri que o artista ele está além dos palcos. Ele está na rua, ele está no ônibus, ele está na praça, ele está em todos os lugares e ele precisa, de certa forma, se ver artista. Ele precisa se encontrar como artista. Foi muito complicado para a gente se ver em um momento onde nenhuma porta era aberta e você tinha que entrar enfiando o pé na porta mesmo. Mas fazer a arte é assim. A arte ela é a consolidação de sentimentos, né? Acho que a gente transmite com a arte que a gente faz, seja com uma dança, seja com um desenho, seja com uma música, o que a gente sente e o que a gente quer passar. Me sinto agradecida pelas oportunidades que a música, que a arte me deu.
Gostaria de que mantivessem mais editais, mais recursos para músicos independentes, que isso nunca pare e que seja de cada vez mais simples e acessível para quem precisa realmente. A arte, para mim, ela é a solidificação de sentimentos, de vivências, de vida. A gente expressa pela arte o que a gente vive, né? O que a gente sente. Então, o artista, ele é a arte em movimento. Eu acho que ele é a arte acontecendo o tempo inteiro, desde o momento em que ele está estudando uma peça, e ele executa uma peça, e ele pensa. Eu acho que a arte é isso, ela é o que move emoções, é o que traz emoções e é muito necessária para a vida. Então, o meu avô, ele era um artista autodidata, assim. Ele tocava violão, violino, e mesmo sem saber como ele sabia que ele sabia que ele era um artista, ele sabia que a presença dele em um ambiente era diferente porque ele alegrava ali com o violão. E é isso, a música ela alegra, a arte ela alegra, ela é a manifestação de um sentimento bom. Olha o sol da lagoa, olha o vento virou, a aroeira que deu fruto no barco do pescador. O pôr do sol já está saindo, São Pedro abençoou. É mais ou menos por aí que essa cidade maravilhosa representa para mim no meu coração. Eu me chamo Alê Poeta, sou artista multicultural da cidade e esse documentário ele vem a prestar as informações do nível onde nós nos colocamos com a pandemia. Um momento muito triste da humanidade, um momento onde se perdeu a esperança, entrou o medo da morte, o medo do desemprego, o medo do apagar das luzes. Palcos foram esvaziados, músicos ficaram fechados dentro de suas casas, acordes ficaram mudos e a pandemia ela veio para poder mostrar que nós todos somos iguais, ricos, pobres, famosos, anônimos, mas uma certeza ela deixou: a classe artística foi a primeira a parar e a última a retornar. E esse documentário ele vem prestar justamente essas informações que a arte ela foi penalizada. Mas nesse momento de retomada cultural, principalmente nos municípios menores, como São Pedro da Aldeia, Iguaba, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Saquarema, nós tivemos as leis de fomento, Aldir Blanc, Paulo Gustavo, e essa retomada cultural, essas leis de fomento vieram para poder corrigir esse grande erro que a cultura passou. Eu me lembro que quando a pandemia aconteceu, que a gente escutou nos jornais, a primeira coisa que eu quis, junto com meus familiares, foi se prender dentro da casa, comprar comida, porque a gente não sabia o que era isso. Só ouvia as informações, que pessoas estavam morrendo, amigos estavam perdendo seus parentes. Graças a Deus não aconteceu na minha família, mas eu conheço pessoas que perderam seus parentes por causa disso. Uma tristeza. Mas passou. Hoje nós estamos buscando entender o que aconteceu ainda. Com a pandemia a gente se esforçou mais para se profissionalizar mais. Quem tocava violão teve o abraço do violão que ficou sendo seu companheiro daqueles momentos de solidão. Quem escrevia poesia, escreveu mais poesia. Quem não fez um livro, escreveu um livro. As pessoas dançaram
dentro de casa sozinhos, inventaram peças. E isso foi o crescimento que a pandemia nos deixou. Olha, o Quarto Escuro, ele, para mim, nesse momento, era o palco sem nenhum artista, era o violão parado, era o desespero, era a tristeza absoluta, era o medo de morrer. O Quarto Escuro, ele foi o apagar das luzes mesmo, a memória, ela travou. Eu nesse momento estou emocionado, porque hoje a gente vê a cidade com espetáculos, a Casa de Cultura, a cultura funcionando, os bares com seus artistas trabalhando, as luzes acesas, o povo sem máscara. A máscara, ela deixou a gente sem foco, sem imagem, sem voz, sem ar. E hoje a gente poder respirar esse ar abençoado por Deus, num lugar maravilhoso como esse, onde você, qualquer lugar que você olha, a cidade transpira arte, todas as pessoas andando sem medo, produzindo, trabalhando, vivendo. São dois fatos, né? Primeiro, que ela abalou psicologicamente mesmo. A pandemia, ela trouxe traumas. Eu me traumatizei de tal maneira que até pouco tempo mesmo eu fiquei recluso dentro de casa, porque quando a pandemia terminou, que as pessoas vieram para a rua, as pessoas realmente elas deixaram um pouco de lado esse cuidado, né? A gente sabe que ela está aí. Então, no primeiro momento, ela me trouxe medo. Agora, caminhando novamente, sem um pouco de medo, buscando entender melhor o que a gente pode fazer, até onde a gente pode ir, sinto um pouco de emoção e liberdade, mas tem muita coisa para fazer ainda. Muita coisa para ser retomada. A emoção que me consome hoje é de fazer alguma coisa. Olha, a pandemia, ela nos obrigou a criar. Porque a gente estava tão à vontade que a gente fazia por fazer. E a pandemia, a mensagem que ela deixa para vocês, das gerações futuras, é que independente de lockdown, independente de cerceamento, crie, faça arte, cultura com vontade. Aprendam novas tecnologias, aprendam novos instrumentos, escrevam, se você não é escritor, faça um poema, cante, abrace, ame. E é isso, a mensagem para a geração futura é isso, viver e não ter a vergonha de ser feliz. É a minha vida. O Alê, poeta e pseudônimo artístico de Alexandre da Silva Araújo. Eu já nasci no meio de uma família musical. Aos 15 anos eu escrevi minha primeira música. Aos 18 para 19 entrei num grupo, na época que era um grupo da música que permitia entrar, que era o funk. E aí depois o Alê saiu um pouco do mercado da música, foi trabalhar, até conseguir se manter, porque a música a gente não consegue se manter, a arte da literatura também, é tudo muito difícil. Mas hoje, com 51 anos já profissionalmente de CLT realizado, o Alê abraçou a arte de todas as formas. Aonde o Alê pode estar, o Alê está. Quero agradecer ao diretor Diego Feliciano, a todas as pessoas que participaram, todos os artistas que contribuíram com esse documentário, que deixaram seu depoimento, se despiram e falaram dos medos. Foi difícil, mas a gente chegou até aqui. Quero agradecer a todos vocês. A arte acima de tudo. Vamos viver. Olha, eu não podia abrir a loja, nem sair de casa, porque a gente era vigiada, né? Eu aí chegava no portão lá por 1h da manhã, 2h, de luva, máscara. Aí eu vi uma porção em que esse pessoal tá de andarilho, que eu chamo de perdido, que eu não chamo de mendigo, eu acho horroroso, ali na praça sentado. Eu ia lá, conversava com eles de máscara, eu ainda pegava a máscara que levava luvas, fazia café, tomava café com eles. 2h da manhã, 3h, 4h. E minha família estava pensando que eu estava dormindo, eu estava com eles lá.
Eu não tive Covid e eles não tiveram, que até hoje estão na rua. Fazia café com leite, biscoito. Aí meu irmão chegava de Cabo Frio, trazia para mim biscoito e jogava no portão, que não podia ter contato. Eu, de madrugada, ia escondido para a praça. São meus amigos até hoje, tem uns me chamam de vó. Ô, vó! Gente, eu ficava tão feliz, não podia abraçar pouco, mas eu me abraçava, jogava nos braços de qualquer um, não queria nem saber, de macho, é claro, respeitando. Eu não queria nem saber. Gente, porque um abraço faz muita falta. Como é que vai? Oi, tudo bem? Gente, isso pra mim é vida. Eu não me vejo sem esse círculo de amizade. Mas antigamente não havia nenhum nome de cultura. Não havia dizer assim, olha, fulano faz uns bordadinhos, é uma beleza. Mostra Gedô Medeiros, que era agente do IBGE, mas ele gostava muito de bordado. Mostra só seu Gedô Medeiros que você borda direitinho. Ai, ele elogiava. Não te dá igual cultura. Não havia isso, gente. Pouco mais não. Teve valorização, porque antigamente não havia. Ué, fulano, olha, ele toca clarinete. Hoje não, hoje é músico. Eu acho que a arte, eu acho que é tudo. Eu acho que a arte e respirar, para mim, é a mesma coisa, porque faz falta. Você não vive sem respirar, mas também não vive sem arte. Porque você pegar uma garrafa no lixo, pegar um pedaço de pano, estampadinho e botar um lacinho, para mim já é arte. Você já fez alguma coisa. Aquelas garrafas, por exemplo, eu apanhei tudo no lixo de madrugada que eu vou catar garrafa para fazer. Eu acho que isso para futuras gerações vai ser uma beleza. Porque as crianças de hoje em dia, com a tecnologia, ninguém brinca. As meninas não aprendem a fazer nada de trabalho do bom, não aprendem a fazer nada, só tecnologia. Eu acho que isso futuramente vai ser um estrago. Eu acho que antigamente, sábado, nas escolas, era trabalho de mão, hoje é trabalho de manuais, hoje é artesanato. Antigamente era bordadinho, ó, fulano, sábado não tem aula, todo mundo no pátio para fazer bordado de mão. Pois é, mas antigamente não tinha som de arte. Era trabalho de mão. Aqui, esses disquinhos eu ponho a maioria no lixo, porque botam fora que não tem utilidade. Olha como é que fica bonito. Isso aqui eu vendo para ajudar a comprar cesta básica, comprar fraldas. Mas é tudo lixo. Reciclo, ponho tudo no lixo. Aí alguém me dá, os grandes também eu faço, entendeu? Então eu acho que a gente, sabendo viver, vive bem, não importa em dinheiro. Ah, fulano é rico. Não, porque pobreza é de espírito, não existe pobreza de bolso. Você tem pouco dinheiro, mas você não é pobre.